O Sintoresp lançou a campanha Amo Meus Direitos. Criamos um site com informações sobre seus direitos e como denunciar se estiver sendo vítima de fraude nos salários. Acesse o site amomeusdireitos.com.br ou envie sua denúncia no 0800 77 17 104. Assista agora o programa Fórum Legal. Olá! Começa agora o programa Fórum Legal e hoje vamos falar sobre a importância dos sindicatos. Confira aqui no Fórum Legal. Nosso convidado de hoje é o professor, doutor em Ciências Políticas, Edson Rildo, docente na Universidade 9 de Julho e consultor político. Olá, professor, prazer em revê-lo aqui no Fórum Legal. Professor, vamos falar um pouquinho sobre a origem dos sindicatos. Tá. Bom, primeiro eu acho que é um tema muito relevante para discutir o papel dessa importante instituição na história do trabalhador, né? No mundo, especialmente no Brasil. Agora, de uma maneira assim, bastante simples, contando a história um pouco das mudanças, né, desde o nascimento dos sindicatos aqui e atualidade, a gente pode dizer, por exemplo, que no início do século XX, os sindicatos eles estavam muito associados à luta daquela chamada anarco-sindicalismo, né, muito voltado aos trabalhadores italianos que chegavam no Brasil e se organizavam para reivindicar direitos, né, e questionar a situação da qual eles estavam passando. E como eles já vinham de uma tradição de luta da Itália, foi, pode-se dizer assim, os primeiros movimentos que dariam o passo para a organização dos trabalhadores por lutar por direitos. Claro que esse processo todo ele foi um pouco ofuscado em razão de não haver liberdade para a atuação dos trabalhadores. Mas quando chega Vargas, o que se observará, por exemplo, é que Vargas vai organizar os sindicatos, né, com o intuito, é claro, de controlar essas insatisfações dos trabalhadores, traz o sindicato para o âmbito da proteção do Estado, mas também acaba manobrando, né, a forma como o sindicato passaria a atuar dentro desse novo cenário. Isso certamente vai consolidar um tipo de dominação do Estado sobre as lideranças sindicais, né, que passaria a ter um caráter quase que corporativo, né? Pode-se dizer que esse é o momento do sistema corporativo que se verá, por exemplo, ao longo das décadas seguintes dentro do movimento sindical. Nos anos 50, a gente já tem aí um processo um pouco diferente, é um período bastante tenso no Brasil, há muitas mobilizações, há muitas greves, né? Há certamente ali uma disputa muito dura entre a situação varguista, o Vargas já num outro momento, é claro, e os udenistas, que, de certa maneira, eram os grandes contraditórios, contrários ao governo de Vargas, e essa tensão se projetará também nas lutas sindicais. Nos anos 50 revela também que esse sindicalismo está muito apoiado nas empresas estatais que são criadas, né? Eu diria que assim, a força de mobilização está muito próxima, vamos dizer assim, de algumas categorias, como os eletricitários, docas e assim por diante. Esse movimento, nos anos 60, ele vai ser rompido por conta do golpe de 64. 64, o controle do setor sindical será muito forte por parte dos militares, né? E isso poderia se dizer assim, que até o final, vamos dizer assim, dos anos 70, né, a gente verá assim, poucas mudanças. É claro que nós temos aí entre 78 e 79 o início de um novo processo, que é um sindicalismo combativo, que nasce no ABC, em Osasco, algumas regiões do Brasil, mas especialmente no ABC, que é um sindicalismo que traz uma leitura diferente, né, da história sindical anterior. Um sindicalismo que começa a confrontar o Estado, lutando por liberdade, é claro, mas também por direitos, né, da classe trabalhadora. Você acha que perdeu um pouquinho a essência, vamos dizer assim, de quando ele foi criado para hoje? Eu acho que essa questão ela está relacionada às mudanças da própria história mesmo, né? Quer dizer, o mundo passa permanentemente por transformações, o Brasil também passou por muitas mudanças. O momento político era outro, né?
Nos anos 80, por exemplo, o sindicalismo ele vai estar vinculado a uma nova estratégia, né? Porque com o nascimento do PT, né, a categoria sindical e os movimentos sindicais, aí os movimentos sociais também, a gente não pode esquecer, terá como, vamos dizer assim, a sua liderança o próprio Partido dos Trabalhadores, que de certa maneira conduzirá as grandes lutas, né, dentro da área sindical. E aí a gente também pode dizer que esse é o momento, né, de um sindicalismo combativo, um sindicalismo de protesto, um sindicalismo de confronto, né? E eu acho que, de certa maneira, foi necessário, né? Você acha que esse modelo aí, nessa ocasião, ele se aproximou mais dos trabalhadores? Eu acho que, nesse momento, o sindicato ele tinha que ter uma atuação mais, vamos dizer assim, mais contundente, né? Era um momento ainda de traços do passado que precisavam ser rompidos. Eu acho que conquistar direitos não é algo tão simples, né? Porque isso traz custos. E claro que você não consegue isso só numa negociação. Pelo menos naquele momento havia necessidade desse modelo combativo, né? Nem sempre o diálogo resolvia o problema. Então o protesto, a mobilização se fazia necessário por conta das condições históricas e políticas daquele momento. Nos anos 90, já dentro de uma nova estrutura, né, social e política, principalmente depois da eleição de Fernando Henrique Cardoso, a gente vê que o próprio sindicato ou o sindicalismo ele vai começar a se reposicionar politicamente, né? A gente vê o papel das centrais sindicais, dos sindicatos de modo geral. Então a gente vê nitidamente aí um descolamento, né? Cada um tomando um rumo diferente, né? E com as suas estratégias, de modo que isso também vai conceber uma nova forma de organização sindical. Nos anos 2000, já com a chegada do Lula ao poder, eu tenho a impressão que o Lula, ele, de certa maneira, até por ser de origem sindical, eu acho que ele tirou um pouco essa tensão, né? Ele quase que acomoda assim, as tensões dentro das chamadas lutas sindicais. E as estratégias também, elas, vamos dizer assim, elas tenderam naquele momento, e eu acho que de certa maneira foram nessa direção, a um apaziguamento, né? E as lutas passaram a ser muito pontuais, de certa maneira. Você não falava mais num discurso nacional, né? Cada categoria tentava resolver as suas questões, enfim, buscando os seus direitos. Mas aquela luta com caráter Você acha amplo, que isso nacional... enfraqueceu? Eu acho que o forma? momento era outro também, né? Então, como hoje, por exemplo, o momento hoje é diferente. Quando a gente fala de um sindicato hoje, a gente tem que entender e observar que talvez essa leitura do passado para o momento não se encaixe mais, né? Eu acho que o sindicato hoje ele tem que estar voltado, além da questão da luta da categoria, que eu acho válido, é importante, não pode realmente ficar desatento, mas eu acho que entender o cenário dentro de um contexto maior, entendendo o cenário, por exemplo, como o sindicato pode ser observado. Uma instituição de representação que vai além da questão de classe, uma instituição de representação da sociedade civil, que possa, e é possível isso, que ela exerça uma função de cidadania. Esse é o caminho, Eu acredito que esse é o caminho, né? A gente tem aí retratos recentes aí do que aconteceu com as mobilizações. Isso foi um momento muito importante, porque o que pareceu ali é uma desconfiança, né, das entidades de representação, das suas lideranças históricas de modo geral, né? E isso claramente deu vamos dizer assim, um retrato novo, né? O sindicato tem a sua importância histórica, tem a sua importância presente. Não dá para pensar uma relação capital-trabalho sem a representação sindical. Mas eu acho que sim, que o sindicato ele pode exercer outras funções, né? E essas funções me parece que precisam estar vinculadas às demandas, né, da sociedade de modo geral. O senhor acha que isso daí pode significar uma aproximação maior dos sindicatos e, no caso, dos trabalhadores? Penso que sim. Eu acho, inclusive, que a possibilidade de um sindicato estender esse diálogo, né, para outros setores da sociedade, eu
eu penso que isso pode trazer uma legitimidade maior ainda do seu papel enquanto instituição de representação de classe. É claro que há algumas limitações, vamos dizer assim, territoriais, enfim, mas eu acho que dentro de um espaço onde o sindicato atue, eu acredito que seja possível, sim. Agora, a gente percebe que é muito pontual também essa questão social, porque dentro de uma categoria você tem diversos perfis de trabalhadores. Como é que fica essa questão na prática? Na verdade, assim, o que tem em comum, na verdade, é a atividade. Mas a gente sabe que as pessoas, elas são diferentes, pensam diferentes. Convergir todos numa única direção é difícil. Mas eu acredito que tem algumas linhas de trabalho que possam atender, pelo menos a grande maioria. Eu acho que aquilo que envolve todo tipo de política que traga benefício à sociedade, né, penso que isso seja válido. Por exemplo, por que os sindicatos, de certa maneira, também não pressionam o poder público para a qualidade de vida dos seus habitantes, né? Claro que pode dizer, mas isso não é papel do sindicato, mas fazendo o sindicato hoje um sindicato que amplie essa discussão, é possível. É possível dentro da área sindical, né, uma convergência no sentido de também ser mais um ator no cenário político que busque também uma situação de vida melhor para os seus habitantes, né, para a sua, vamos dizer assim, a sua ampliação de representação vá além da classe. Pense isso dentro de um contexto maior, contexto da sociedade civil. Né? Você acha que criação, por exemplo, de projetos de lei que sejam voltados para a categoria? Não, isso eu acho que o sindicato já faz. Isso, né? na questão social. Agora, então, isso eu acho que o sindicato até já faz. De certa maneira, há sindicatos bem atuantes nesse sentido. Mas eu digo assim, dentro de algumas cidades, por exemplo, do interior, né, vamos pegar o interior de São Paulo, você pode ter um sindicato ali atuando na direção, vamos dizer assim, se tornar um ator importante em busca de políticas e programas sociais que vá de encontro à coletividade. Ele transcende, vamos dizer assim, exatamente, eu acho que a palavra é essa, transcender, né? O seu papel histórico, sem perder o seu foco. Claro, o sindicato sempre será sindicato, tem uma questão que é focada na sua tradição histórica, mas eu acho que essa transcendência, ela pode dar um caráter, vamos dizer assim, de legitimidade que, vamos dizer assim, que ultrapassa o sentido clássico do papel sindical, né? Eu não sei se eu estou me fazendo claro nesse sentido, mas o que eu penso é que o sindicato, como uma entidade de representação da sociedade, sociedade de classe, né, ela pode sim transcender e buscar aí, vamos dizer assim, um espaço, né, no que diz respeito aos interesses coletivos. E isso ela cria vamos dizer assim, um cenário político transcendendo aí melhor para a sociedade, vamos dizer assim. Eu acho que sim. Pelo que eu entendo, sem dúvida, eu acho que o capital político que o sindicato ganha com isso é enorme, né? Porque passa a ter respeito, né, da sociedade. Quando a sociedade percebe que tem alguém lutando por ela, né, dentro de uma perspectiva, né, das dificuldades que se apresentam, eu acredito que isso sim possa ser um movimento positivo, né, de uma construção positiva, de um diálogo positivo com a comunidade, com a sociedade civil, e se fazer representante de uma maneira autônoma, de uma maneira, vamos dizer assim, direta. Eu acho que isso é um ganho de capital político enorme para o setor sindical, né? Obrigada, penso professor. que seja essa a questão. Desculpa, não temos mais tempo, mas já está convidado para o agradeço. próximo programa. Obrigada. Obrigado. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Quer rever o programa? Acesse o nosso site sintoresp.com.br ou no youtube.com/sintoresp no canal Fórum Legal. Nos acompanhe nas redes sociais, pelo Facebook, Twitter, para ficar por dentro das novidades. E dúvidas e sugestões, mande para o nosso e-mail que aparece aí na tela. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana para você e até a próxima.